Fala pessoal, mais uma vez o professor Sérgio Araújo com vocês. Na aula de hoje falaremos sobre duas classes de hipoglicemiantes extremamente úteis na prática clínica, os inibidores da dipeptidilpeptidase e também os inibidores do transportador de glicose renal. E para conduzir essa aula vamos fazer uma perguntinha intrigante. Por que a empaglifazona é hipoglicemiante e também é um cardioprotetor? Assista essa aula até o final e nós responderemos a essa pergunta. Então nós vamos começar com os inibidores da dipeptidilpeptidase, a DPP4. O mecanismo de ação dela é exatamente na via das incretinas. Então, como nós podemos ver nessa imagem aqui, após uma alimentação, o trato gastrointestinal irá produzir algumas incretinas, as duas principais é o GLP-1 e também o GIP. Elas vão agir sobre as células alfa e sobre as células betas pancreáticas. Nas células alfa, o GLP-1 vai diminuir a liberação de glucagon e nas células beta, GLP-1 e GIP vai aumentar a produção de insulina. Então esse desbalanço entre aumentar a produção de insulina e diminuir a produção de glucagon irá aumentar a captação de glicose no músculo esquelético e também irá diminuir a produção de glicose pelo fígado. Com essa diminuição do aporte de glicose e também o aumento da captação de glicose pelos tecidos que são insulino-dependentes, o que nós vamos esperar é o quê? Que haja uma redução da glicemia. Isso é o que nós já vimos em aula passada, que é a função das incretinas. Mas essa nova classe de hipoglicemiantes, os inibidores da DPP4, eles vão inibir exatamente a enzima que vai degradar as incretinas, como nós podemos ver nessa imagem aqui. A DPP4, ela vai degradar o GLP-1, vai degradar o GIP, produzindo compostos inativos. E o que os inibidores da DPP4 irão fazer é aumentar o tempo de meia-vida das incretinas endógenas, fazendo com que elas tenham mais tempo de ação e, consequentemente, consigam produzir uma normoglicemia por mais tempo. Aqui nós podemos ver que, como toda enzima, ela vai ter um sítio ativo, e no caso da enzima DPP4, ela tem um sítio ativo dividido em 5 subsítios: o S1, o S2, o S1' e o S2', e também o S2 extensivo. E baseado na localização de cada um dos inibidores da DPP4 em seus respectivos subsítios, esses inibidores eles podem ser divididos em classes. São as chamadas gliptinas. As gliptinas de classe 1, a vildagliptina e a saxagliptina, vão agir nos subsítios S1 e S2, inibindo assim a ação da DPP4 sobre as incretinas. Já os inibidores da classe 2, alogliptina e linagliptina, além do sítio S1 e do sítio S2, também vão agir nos sítios S1' e S2'. E finalmente os inibidores da DPP4 de classe 3, a sitagliptina e também a teneligliptina, vão agir nos subsítios S1, S2 e S2 extensivo. Então algo a gente pode ver em comum em todas as classes dos inibidores da DPP4. Eles vão inibir S1 e vão inibir S2, ou seja, a inibição desses dois subsítios é fundamental para o seu mecanismo de ação. É fundamental para inibir a enzima DPP4 e aumentar, portanto, o tempo de meia-vida das incretinas. Só que nós temos uma observação importante aqui, é que a interação adicional, ou seja, além de inibir S2 e S1, quando ele inibe outros subsítios, eles podem aumentar o grau de inibição da DPP4. Ou seja, as classes 2 e 3, por inibirem outros sítios além de S1 e S2, conseguem inibir por mais tempo e conseguem inibir com a potência maior a enzima DPP4, ou seja, acabam sendo inibidores mais efetivos e hipoglicemiantes melhores, da classe 2 e da classe 3 também. Aqui nós podemos ver um estudo extremamente importante comparando os inibidores da DPP4 com a sulfonilureia glicazida. Nós temos vários gráficos. No gráfico A,
nós temos a comparação dessas duas classes de hipoglicemiantes com relação à redução da hemoglobina glicada. Podemos ver que quando nós comparamos a barra azul, que é o baseline, que é o controle, com a barra verde, que é o uso do fármaco, o DPP-4 conseguiu reduzir a hemoglobina glicada de forma significativa. O asterisco mostra que há uma diferença entre esses dois grupos e que essa diferença é uma diferença significativa. Quando nós olhamos para a glicazida, também reduziu a hemoglobina glicada de forma significativa, tem um asterisco aí. Mas, quando nós comparamos os grupos com DPP-4 e com glicazida, nós podemos ver que também existe uma diferença significativa, ou seja, o DPP-4 acabou reduzindo a hemoglobina glicada de forma mais significativa do que a própria glicazida. Quando nós olhamos para o gráfico ao lado, que são as mudanças, o quanto mudou a hemoglobina glicada usando o DPP-4 e usando a glicazida. DPP-4 diminuiu aproximadamente em 0,6%, enquanto que a glicazida conseguiu reduzir a hemoglobina glicada em aproximadamente 0,4%. Já o gráfico B, nós podemos ver a glicemia de jejum. Então, na glicemia de jejum, nós também podemos perceber que os inibidores da DPP-4, eles conseguem inibir a glicemia de jejum de forma significativa, comparado ao controle que não usou o medicamento, e a glicazida também, obviamente, a glicazida a gente vai ver mais posteriormente nessa série de videoaulas, mas a glicazida conseguiu também reduzir a glicemia de jejum. Mas quando nós comparamos os dois grupos farmacológicos, nós podemos ver que a DPP-4 reduziu de forma significativa comparado à glicazida, ou seja, conseguiu reduzir a glicemia de jejum de forma mais intensa do que a própria glicazida. E aí no gráfico ao lado, ainda na figura B, no gráfico ao lado nós podemos ver o quanto é essa diferença. A DPP-4, os inibidores da DPP-4, conseguem reduzir a glicemia de jejum em quase 15 mg por decilitro. Enquanto que a glicazida conseguiu reduzir um pouco mais de 5 mg por decilitro. Olhando agora para o gráfico C, nós podemos ver o peso corporal. Então, o peso corporal, os inibidores da DPP-4 também conseguiram reduzir o peso corporal, lembrando que os inibidores da DPP-4 e também a própria glicazida, eles têm um potencial de aumentar a secreção de insulina. Então, em termos teóricos, eles devem aumentar o peso corporal, já que a insulina é um hormônio anabólico. Mas os inibidores da DPP-4 conseguiram, de certa forma, reduzir um pouco o peso corporal, mas foi um pouco que foi estatisticamente significativo. Enquanto que a glicazida, nós podemos ver que não houve diferença nenhuma entre o grupo que usou o medicamento e o grupo que não usou o medicamento, ou seja, o grupo controle. No gráfico ao lado, nós podemos ver essa diferença na variação de peso corporal. Os inibidores da DPP-4 conseguiram reduzir aproximadamente 0,4 kg comparado ao grupo controle, enquanto que a glicazida reduziu muito pouco, quase nada, em relação ao grupo controle. E finalmente no gráfico D, nós podemos ver a pressão arterial sistólica, se houve variação. Com os inibidores da DPP-4, nós podemos observar que houve uma diminuição da pressão arterial sistólica e essa diferença ela foi significativa. Já com a glicazida, nós podemos ver que houve um aumento da pressão arterial comparado ao grupo controle. No gráfico ao lado, nós podemos ver quanto foi essa variação. Para os inibidores da DPP-4, a variação na pressão arterial foi superior a 1 milímetro de mercúrio. Enquanto que para a glicazida houve um pequeno aumento, um pequeno incremento, que não foi estatisticamente significativo comparado ao controle, mas que de fato, quando nós comparamos a variação de pressão arterial entre os inibidores da DPP-4 e a glicazida, essa variação ela foi estatisticamente significante. Aqui nesse slide nós podemos ver uma série de gráficos comparando os inibidores da DPP-4 com a glicazida em duas situações diferentes. Primeiro, quando o paciente fazia uso em conjunto com a insulina, e depois, numa outra comparação,
em pacientes que utilizaram metformina e que depois, posteriormente, trocou a metformina por inibidores do DPP-4 ou por glicazida como segunda linha terapêutica. No gráfico A, nós podemos ver o quanto diminuiu a hemoglobina glicada utilizando inibidores da DPP-4 e utilizando a glicazida. Quando o paciente utilizava insulina ou quando o paciente não usou insulina concomitantemente com o tratamento, nós podemos ver que sempre os inibidores da DPP-4 eles reduziram mais a hemoglobina glicada do que a própria glicazida. Só que essa diferença acaba sendo maior quando o paciente utiliza insulina concomitantemente com o tratamento. Já quando o paciente utilizava metformina e posteriormente utilizou segunda linha de tratamento, que pode ser inibidor da DPP-4 ou pode ser a glicazida, nós podemos observar que não houve diferença significativa na redução da hemoglobina glicada entre os inibidores da DPP-4 e a glicazida, quando o paciente fazia uso já da metformina e depois trocou por um desses tratamentos, mas houve diferença significativa quando ele não era segunda linha de tratamento, ou seja, quando inibidores da DPP-4 e a glicazida foi escolhida como primeira linha de tratamento e a redução permaneceu maior para os inibidores da DPP-4 comparado à glicazida. Já no gráfico B, nós podemos ver a variação da glicemia de jejum. E nós podemos ver que quando o paciente utilizava simultaneamente insulina ou tratamento, houve redução da glicemia de jejum para os inibidores da DPP-4 e houve um pequeno aumento da glicemia de jejum para pacientes que utilizavam a glicazida. E essa diferença ela foi estatisticamente significativa. Já para a redução da glicemia, quando o tratamento era segunda linha após a metformina, nós observamos que de fato não houve diferença significativa nenhuma entre os inibidores da DPP-4 e a glicazida, assim como aconteceu quando nós utilizamos como parâmetro a redução da hemoglobina glicada. No gráfico C, nós podemos ver o peso corporal. Quando os pacientes utilizaram insulina, não houve diferença nenhuma entre os inibidores da DPP-4 e a glicazida na redução do peso corporal, ou seja, a redução do peso corporal ela foi muito sutil, assim como quando o paciente estava utilizando os inibidores da DPP-4 e também a glicazida como segunda linha de tratamento. Mesmo não havendo uma diferença significativa, nós podemos ver no gráfico que houve uma variação do peso corporal maior para a glicazida do que para os inibidores da DPP-4. E finalmente no gráfico D, nós podemos ver a variação da pressão arterial sistólica. Assim como aconteceu quando os pacientes utilizaram individualmente os inibidores da DPP-4 ou a glicazida, quando usaram com insulina, concomitante com insulina, houve variação negativa da pressão arterial sistólica para quem utilizou inibidores da DPP-4 e houve variação da pressão arterial sistólica positiva para quem utilizou glicazida. E quando foi utilizado como segunda linha de tratamento, ambos diminuíram a pressão arterial sistólica, mas isso não foi diferente estatisticamente. Então, pelas informações que eu trouxe até agora, eu acho que já vale o like, né? Então, assine o canal e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que usufruir dessas informações. E agora vamos começar a falar um pouco sobre os inibidores do cotransportador 2 sódio-glicose, na qual fizemos aquela pergunta inicialmente. A empaglifazona, ele é hipoglicemiante e também é cardioprotetor. Por que acontece isso com ele e não acontece com outros inibidores desse cotransportador SGLT2? De olho na tela. Então aqui nós podemos ver o nefro, chegada da glicose. A glicose ela vai ser filtrada pelo glomérulo, mas 99% da glicose ela vai ser reabsorvida no túbulo contorcido proximal. E ela vai ser absorvida por uma série de transportadores de glicose chamados de SGLT.
No primeiro segmento, o cotransportador é o SGLT2, que consegue absorver de 80% a 90% de toda a glicose que é filtrada no glomérulo. No segundo e no terceiro segmento do túbulo contorcido proximal, o transportador existente é o SGLT1, que consegue absorver de 10% a 20% da glicose filtrada, ou seja, praticamente toda a glicose que é filtrada vai ser transportada de volta para o sangue através desses transportadores de glicose. Mas é claro que vai existir um limite para esses transportadores, por isso que quando o paciente tem hiperglicemia muito alta, essa glicose ela vai ser eliminada na urina por ter uma glicosúria, ou seja, uma eliminação de glicose na urina, o que constata uma hiperglicemia que saturou esses transportadores a ponto de eliminar uma quantidade de glicose. Mas como é que esses transportadores funcionam? Se a gente olhar para essa imagem ao lado do néfron, nós podemos ver que eles são cotransportadores de glicose e de sódio. Então, o SGLT2, ou seja, a versão 2 desse transportador de glicose, ele transporta um átomo de sódio e uma molécula de glicose concomitantemente. Então, para um entrar, o outro vai ter que entrar. A gente está vendo desse lado esquerdo o lúmen e do lado direito a gente está vendo o sangue. Então, o transportador vai transportar a glicose e o sódio do lúmen, ou seja, do interior do túbulo renal, para dentro da célula renal inicialmente e posteriormente vai transportar para o sangue. Já o SGLT1, ele vai transportar menos glicose, mas ele vai transportar mais sódio, vai transportar 2 átomos de sódio para cada molécula de glicose. Mas veja uma observação muito importante aqui embaixo. O SGLT2 ele é mais eficiente nos rins, ou seja, nos rins o SGLT2, como nós vimos, ele vai transportar de 80% a 90% da glicose para dentro da corrente sanguínea novamente. E apenas 10% a 20% é transportado pelo SGLT1. Mas veja que na observação diz o seguinte: o SGLT1 ele existe também no intestino. É lá que a glicose da alimentação é transportada pelo enterócito para dentro da corrente sanguínea. E lá é o SGLT1 que é mais eficiente do que o SGLT2. Isso quer dizer que ele também vai reduzir a glicemia por reduzir a absorção de glicose no intestinal. Só que isso não vai impactar, por exemplo, no aumento da pressão arterial, como nós veremos posteriormente. Aqui nós podemos ver uma série de gráficos que nós vamos interpretar agora. Primeiro, esse gráfico que mostra a seletividade SGLT2 por SGLT1. O que é que significa isso? Significa quantas vezes mais o hipoglicemiante vai inibir o transportador SGLT2 comparado ao SGLT1. Então veja que a empaglifazona, na qual fizemos a pergunta no início dessa videoaula, consegue inibir o SGLT2 2.500 vezes mais do que o SGLT1. Ou seja, a afinidade por SGLT2 é muitíssimo maior. E aí quando nós comparamos, por exemplo, com a canaglifosina, que consegue inibir 200 vezes mais SGLT2 comparado ao SGLT1. O que é bastante, é 200 vezes, mas é mais de 10 vezes menor do que a empaglifazona. E será que isso vai impactar nos resultados hipoglicemiantes? Nós podemos ver nesses 3 gráficos ao lado, onde são mostrados a glicosúria, a glicemia de jejum e a insulina sérica para a canaglifosina, para a dapaglifosina e para a empaglifosina. O primeiro gráfico é o gráfico da glicosúria, porque eles são inibidores do transportador, ou seja, da reabsorção de glicose. Se eles são inibidores da reabsorção de glicose, com certeza vai aumentar a glicosúria desses hipoglicemiantes. Eles vão eliminar mais glicose, impedindo que essa glicose retorne para o sangue. Mas será que são diferentes entre esses 3 hipoglicemiantes
por eles terem a capacidade de inibir SGLT2 e SGLT1 diferentes, quando nós olhamos nesse gráfico, o C é a canaglifosina. Obviamente, os três, a canaglifosina, a dapaglifosina e a empaglifosina, houve diferenças significativas entre o grupo que tomou o medicamento e o grupo controle que não fez uso do medicamento, como nós podemos ver pelo P menor do que 0,01. Só que quando nós olhamos a interação, o P deu 0,51. Ou seja, entre eles não houve diferença nenhuma na glicosúria, não houve diferença nenhuma na eliminação da glicose, mostrando que independentemente dessa afinidade, independentemente dessa capacidade maior de inibir SGLT2, há um determinado limite que isso se torna irrelevante. Provavelmente a canaglifosina, por ter uma inibição 200 vezes maior para SGLT2 comparado a SGLT1, já é suficiente para promover o seu efeito hipoglicemiante. Quando nós olhamos a glicemia de jejum, temos um resultado muito parecido. A canaglifosina houve uma diferença, uma redução da glicemia que foi diferente estatisticamente entre o grupo que fez uso do medicamento e o grupo controle. Para a dapaglifosina, vejam que para a dapaglifosina, apesar dela ter uma seletividade 1.200 vezes maior para o SGLT2, mesmo assim houve uma redução da glicemia, mas essa diferença ela não foi estatisticamente significativa de acordo com esse estudo. E para a empaglifosina, apesar dela ter uma seletividade ainda maior, 2.500 vezes, apesar de ter uma redução da glicemia, essa diferença ela foi muito pouco significativa. E quando nós olhamos a interação, ou seja, a diferença entre os grupos, entre a canaglifosina, a dapaglifosina e a empaglifosina, o que nós podemos observar é que não há diferença entre esses medicamentos quanto à redução da glicemia de jejum. E com a redução da glicemia de jejum, o que nós esperamos é uma redução também da insulinemia. Se a glicose está baixa, para que produzir insulina? Então nós observamos que houve uma redução na glicemia para a canaglifosina, houve uma redução da insulinemia para a dapaglifosina e também houve uma redução da insulinemia para a empaglifosina, mas que apesar delas terem essa redução da insulina, nenhum dos grupos apresentou diferenças estatisticamente significativas entre o grupo que não usou o medicamento e o grupo que usou o medicamento. E aqui nesse slide nós temos mais uma observação importante. Os fármacos inibidores do cotransportador 2, sódio-glicose, que tem elevada afinidade ou elevada seletividade para o SGLT2, além de terem uma ação hipoglicemiante, também tem uma ação cardioprotetora, como nós veremos mais adiante. Então a empaglifosina, por ter uma seletividade muito grande para o SGLT2, ele vai ter uma ação hipoglicemiante e também cardioprotetora. A entoglifosina também, por ter uma seletividade muito grande, vai ter uma ação cardioprotetora e também uma ação hipoglicemiante. Mas quando nós comparamos, por exemplo, com a sotaglifosina ou até com a canaglifosina, mesmo tendo uma ação hipoglicemiante, por ter uma baixa seletividade pelo SGLT2, muito provavelmente eles não terão ação cardioprotetora tão boa quanto a empaglifosina ou a entoglifosina. E é exatamente agora que nós vamos responder a pergunta que fizemos no início dessa videoaula. Nós estamos vendo um néfron normal, paciente, glicose foi filtrada, a glicose foi absorvida pelo SGLT2, foi absorvida pelo SGLT1 e nós temos também o JGA, que é o aparelho justaglomerular. E o que é que esse aparelho justaglomerular vai fazer? Qual a função dele aí no néfron? A função dele no néfron é saber a quantidade de sódio que está passando pelos túbulos renais e ajustar esse sensor de sódio, ele vai ajustar a pressão arterial, fazendo com que mais sódio ou menos sódio seja eliminado, a depender de quanto sódio passou pelo aparelho justaglomerular e foi percebido a sua concentração. Então, olhando aqui para a figura B, nós podemos ver um paciente diabético,
Um paciente diabético tem o quê? Elevada concentração de glicose no sangue, consequentemente, uma elevada concentração de glicose chega aos túbulos renais. Então nós podemos ver que essa elevada concentração de glicose que chega aos túbulos renais, ela será absorvida. Uma grande quantidade de glicose vai voltar para o sangue, porque a gente sabe do potencial que esses transportadores de glicose têm em reabsorver a glicose. O problema é que, juntamente com a glicose, vai ser reabsorvido o sódio. Eles são cotransportadores, ou seja, esse sódio ele vai voltar para a corrente sanguínea. E quando esse sódio volta para a corrente sanguínea, uma baixa concentração de sódio vai chegar no aparelho justo-glomerular. Quanto mais glicose, menos sódio vai ser eliminado. Essa é a lógica dessa fisiologia. Quanto mais glicose, menos sódio vai ser eliminado e, consequentemente, uma concentração baixa de sódio vai chegar no aparelho justo-glomerular. Qual é a interpretação que esse sensor vai ter? Se tem baixa concentração de sódio chegando no aparelho justo-glomerular, é porque há uma baixa concentração de sódio na corrente sanguínea, consequentemente há uma diminuição da pressão arterial. Então o aparelho justo-glomerular vai disparar um sinal para aumentar a renina e para aumentar a angiotensina. E a renina e a angiotensina vão promover o quê? Uma vasoconstricção da arteríola eferente. No diabetes, nós já vimos que há uma vasodilatação da arteríola aferente. Chega mais glicose no néfron para ser eliminado. Com a vasoconstricção da arteríola eferente, chegando mais sangue, saindo menos sangue do néfron, o que nós temos é um aumento da pressão intraglomerular e também um aumento da taxa de filtração glomerular. E é exatamente o aumento da pressão intraglomerular, o aumento da taxa de filtração glomerular, o que poderá, a médio e longo prazo, provocar nefropatia diabética, provocar a lesão nefropática que nós vimos na aula anterior. E no C nós podemos ver os inibidores SGLT2 em pacientes diabéticos, principalmente os inibidores que têm elevada afinidade e seletividade pelo SGLT2. Então, nesse caso, eles irão reduzir a passagem, o transporte de glicose através do SGLT2, consequentemente irão reduzir também o sódio, a absorção de sódio por esses mesmos transportadores. A quantidade de sódio que chega no aparelho justo-glomerular ela é maior e, consequentemente, nós teremos uma diminuição da renina, uma diminuição da angiotensina. Isso não provocará vasoconstricção da arteríola eferente e a consequência de tudo isso é a diminuição da pressão intraglomerular e também a normalização da taxa de filtração glomerular, o que faz com que o paciente tenha uma diminuição da lesão glomerular, ou seja, vai fazer com que o paciente tenha uma chance menor de ter uma nefropatia diabética e, consequentemente, também vai ter uma diminuição da pressão arterial sistêmica, ou seja, os inibidores do cotransportador 2 sódio-glicose, mais seletivos para SGLT2, como a empaglifosina, por exemplo, terão ação não apenas hipoglicemiante, mas também uma ação cardioprotetora. E aqui no slide nós podemos ver o assunto da nossa próxima videoaula. Vamos falar sobre as sulfonilureias. Vamos falar sobre esses hipoglicemiantes que são tão usados quanto a metformina na prática clínica. Então não percam a próxima videoaula, sulfonilureias e também as glinidas. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela vocês podem ver algumas delas. Lá a gente pode trocar uma ideia, a gente pode continuar a discussão que iniciamos nessa videoaula. Até a próxima videoaula.